Pare de rolar agora. É sério. Trave o dedo e me escute com atenção, porque o que eu vou te mostrar não é mais um hack barato de dinheiro. Não é um tutorial de manifestação cheio de afirmações vazias para você se sentir bem. E definitivamente não é uma estratégia de orçamento feita para te manter pequeno, preso em escassez. O que você encontrou hoje é literalmente o manual de funcionamento da realidade. É o código central, o blueprint exato que esconderam de você desde o momento em que você aprendeu a contar até 10. Você passou a vida inteira rodando um roteiro quebrado, correndo atrás de ilusões, tentando entender por que quanto mais você se esforça, mais parece ficar para trás. Você acorda cedo, dorme tarde, segue todas as regras que te ensinaram e mesmo assim, a verdadeira riqueza sempre parece estar fora de alcance. Isso termina hoje, aqui, agora. Você não está vendo isso por acaso. Você clicou porque uma parte profunda do seu subconsciente sabe que existe algo fundamentalmente errado na forma como você foi ensinado a enxergar o dinheiro. Você está pronto para se desconectar dessa ilusão. Vamos deixar algo muito claro desde o início. Você acredita que dinheiro são números em uma tela, moedas no bolso, notas na carteira, transferências digitais indo de uma conta para outra. E é exatamente isso que querem que você acredite. Eles querem que você veja o dinheiro apenas pela lente limitada da lógica e da matemática, porque enquanto você acreditar que ele é algo físico e lógico, você vai continuar trocando o seu tempo, que é finito, por ele. Mas no momento em que você entende o que o dinheiro realmente é, tudo muda. O seu paradigma inteiro se quebra. Dinheiro é energia pura condensada. É uma frequência tangível. É um fluxo vivo que responde às mesmas leis universais que regem a eletricidade, o magnetismo e até os campos quânticos deste universo. Não é à toa que chamamos de corrente. Assim como a corrente elétrica percorre um fio, o dinheiro também flui, se move, busca o caminho de menor resistência. Ele é atraído por certas assinaturas energéticas e rejeita outras com a mesma intensidade. Você já viveu isso. Já teve momentos em que o dinheiro apareceu do nada, um pagamento inesperado, uma oportunidade repentina, um valor que você nem lembrava, e você chamou isso de sorte, coincidência. Mas a verdade é outra. Por um breve instante, você alinhou a sua frequência com a frequência da abundância e o universo simplesmente respondeu ao que você estava emitindo. O problema é que você não sabia como fez isso, e por isso não conseguiu repetir. Você voltou para a sua vibração padrão e é exatamente aí que está o jogo. Esse é o mecanismo invisível que mantém você preso. O sistema precisa que você continue ignorando essa realidade. A mídia, as escolas, as instituições financeiras, todas dependem disso. Eles precisam que você acredite que o dinheiro é escasso, que só pode ser conquistado através de esforço extremo, jornadas longas e sacrifício constante. Mas por quê? Porque se você soubesse a verdade, se realmente entendesse que o dinheiro opera com os mesmos princípios de um campo eletromagnético e que você já possui dentro de si o hardware biológico, capaz de atrair isso, naturalmente você simplesmente sairia do jogo. Você deixaria de seguir as regras. Você se tornaria uma força impossível de controlar. Porque se as pessoas entendessem como ajustar o próprio campo energético para atrair riqueza diretamente, todo o sistema de controle econômico entraria em colapso. O poder de bilionários, bancos e governos depende da sua ignorância. Eles não podem permitir que você desperte. Então o que fazem? Alimentam medo, criam dívidas, mantêm o seu sistema nervoso em estado constante de alerta. Porque um corpo preso no modo de sobrevivência é incapaz de vibrar na frequência da abundância. O medo repele dinheiro. O estresse constante repele dinheiro. A desesperança cria um campo que bloqueia qualquer fluxo de riqueza. Eles trabalham o tempo todo para manter você preso nesses estados. Mas hoje, isso termina. Agora mesmo, você está quebrando esse padrão. Você está prestes a entender os mecanismos ocultos da realidade, os mesmos que as pessoas mais poderosas usam para moldar o mundo ao redor delas. Eu vou te mostrar como reprogramar a sua assinatura bioelétrica, como transformar o seu corpo
em um verdadeiro ímã de abundância, como sair do esforço físico constante e acessar diretamente a fonte infinita. Você vai aprender a dominar as forças invisíveis que determinam todos os resultados da sua vida material. Quando terminarmos aqui, você não vai mais correr atrás de dinheiro. Você vai atrair energia. Você está prestes a se tornar extremamente perigoso para o sistema, mas completamente livre na sua própria vida. Então acalme a mente. Solte tudo o que você acreditava sobre esforço, sofrimento e sacrifício, porque a ilusão termina agora. Bem-vindo à verdade. Vamos começar com algo que foi propositalmente escondido de você. Em 1905, Albert Einstein apresentou uma equação que deveria ter mudado completamente a forma como a humanidade funciona. E igual a mc². Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Você decorou isso para passar em uma prova, mas ninguém realmente te explicou o que isso significa. Isso significa que matéria e energia são exatamente a mesma coisa, apenas em estados diferentes. Gelo, água e vapor são a mesma substância, apenas vibrando em frequências diferentes. Madeira, fogo e cinzas são energia mudando de forma, e isso inclui a sua realidade financeira. O seu dinheiro, a sua conta bancária, as suas dívidas, tudo isso é energia organizada em padrões específicos. E padrões podem ser quebrados. Padrões podem ser reprogramados. Nikola Tesla, talvez o homem que mais compreendeu os mecanismos ocultos da realidade na história moderna, disse algo direto e definitivo. Se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ele sabia que o corpo humano é um sistema elétrico altamente avançado. Ele sabia que a própria consciência humana gera um campo eletromagnético mensurável. E o que aconteceu com esse conhecimento? Foi confiscado, escondido, enterrado, porque se as pessoas comuns entendessem que podem manipular o próprio campo energético para atrair riqueza, saúde e poder, o sistema perderia completamente o controle. Agora presta atenção nisso, porque isso muda tudo. O seu coração, não o seu cérebro, gera o campo eletromagnético mais forte do seu corpo. O Instituto HeartMath comprovou isso com equipamentos científicos avançados. O campo do coração se estende de 1 a 2 metros além do seu corpo físico. Isso é mensurável. Isso é fato científico. E o que isso significa? Significa que você é, literalmente, uma antena biológica. A todo momento, todos os dias, você está emitindo um sinal energético para o campo ao seu redor. E esse sinal só pode dizer uma de duas coisas. Ou você está transmitindo: eu estou seguro, eu estou aberto, eu estou pronto para receber. Ou você está transmitindo: eu estou em sobrevivência, mantenha tudo longe de mim. O campo não julga você. Ele não se importa com sua história, com seu currículo ou com o que você deseja conscientemente. Ele simplesmente responde à frequência que você está emitindo. Se o seu sistema nervoso está preso no medo, você se torna biologicamente incapaz de receber abundância. E aqui está a parte mais cruel. O sistema usa a sua própria biologia contra você. O seu cérebro funciona com impulsos elétricos. Quando você está estressado, preocupado, correndo atrás do dinheiro, ele opera em ondas beta, que são ondas de sobrevivência. Mas riqueza real, soluções criativas, oportunidades, só existem em estados de ondas alfa e teta, estados relaxados e receptivos. E o sistema foi perfeitamente desenhado para manter você preso no beta o tempo todo. Notificações constantes, notícias negativas, estímulos de medo o dia inteiro. Tudo isso ativa a amígdala, o centro primitivo do medo no seu cérebro. A sua amígdala não sabe diferenciar um leão correndo atrás de você de uma fatura atrasada no cartão de crédito. Para ela, tudo é ameaça de vida ou morte. Então, toda vez que você entra em pânico por causa de dinheiro, o seu corpo entra em modo de emergência total. O fluxo de sangue sai do seu córtex pré-frontal, a parte responsável por decisões inteligentes, e você começa a agir por instinto.
e decisões tomadas em sobrevivência só geram mais sobrevivência. Você passou a vida inteira operando na frequência errada. E agora é aqui que tudo começa a se conectar com algo muito mais antigo. Porque tudo isso que você está aprendendo, tudo que Tesla entendia, tudo que Einstein apontava, tem origem no mesmo lugar: os princípios herméticos. Isso não é religião, não é filosofia vaga. São leis reais, leis que governam a própria estrutura da realidade. Esses ensinamentos foram deliberadamente enterrados, escondidos e ridicularizados como misticismo, justamente para que você nunca entendesse os mecanismos reais de como dobrar a realidade à sua vontade. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. Tudo o que você vive no mundo externo começou primeiro como uma construção interna. A sua dívida, a sua conta vazia, nada disso é acaso. É um reflexo direto do seu estado mental em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas tenta mudar o externo primeiro, mas se você está operando com caos por dentro, a sua vida financeira vai refletir exatamente esse caos. Por outro lado, quando existe abundância interna real, o externo inevitavelmente começa a acompanhar. É por isso que repetir afirmações vazias no espelho não funciona. O campo não responde ao que você fala, ele responde ao que você é. O próximo princípio é o da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa é a essência de tudo o que Tesla descobriu. Tudo o que existe matéria, energia, pensamento, emoção, vibra em uma frequência específica. E aqui entra uma regra brutal: semelhante atrai semelhante. Emoções de baixa frequência, como medo, vergonha profunda e desespero, funcionam como um ímã poderoso para experiências na mesma frequência. Escassez, dificuldade, caos constante. Você não atrai o que quer desesperadamente. Você atrai exatamente aquilo que está emitindo. E o desespero é uma das frequências mais baixas que existem. Ele grita falta para o universo. Então chegamos ao princípio da polaridade. Tudo é dual. Tudo possui polos. E aqui está algo que muda completamente a forma como você enxerga a riqueza. Riqueza e pobreza não são opostos. São a mesma energia, apenas em graus diferentes. Assim como quente e frio são apenas variações de temperatura. A pessoa que está completamente quebrada financeiramente já possui intensidade energética, mas direcionada para o polo errado. E tudo o que ela precisa fazer é inverter esse polo internamente. Mudar a frequência e automaticamente começar a se mover na direção da abundância. Depois vem o princípio do ritmo. Tudo flui, tudo tem ciclos, tudo vem em ondas. O dinheiro também. Existem momentos de alta e momentos de baixa. Isso é natural, é uma lei universal. O problema é que a maioria das pessoas entra em pânico na maré baixa. Em vez de confiar no fluxo natural, elas se contraem, entram em escassez, travam completamente. Mas quem entende essa lei usa esses momentos para se preparar, porque a maré sempre volta. Sempre. Agora vamos ainda mais fundo, porque é aqui que a sua visão da realidade começa a quebrar de vez. Você foi ensinado a acreditar que o universo físico é sólido, fixo, mecânico, mas isso é uma ilusão. A física quântica destruiu completamente essa ideia. No nível quântico, as partículas não existem em um único estado fixo. Elas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, em algo que os cientistas chamam de superposição. Isso não é teoria, é ciência comprovada. O experimento da dupla fenda mostrou isso claramente. Quando os cientistas observavam as partículas, elas se comportavam como matéria sólida. Quando não observavam, elas voltavam a ser ondas de pura possibilidade. Ou seja, o simples ato de observar colapsa a realidade em uma forma específica. E agora vem a parte que muda tudo. Neste exato momento, o seu futuro financeiro existe em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Existe uma versão onde você está quebrado e uma versão onde você está extremamente próspero. E aqui está a chave que quase ninguém entende. O seu foco, a sua atenção,
a sua crença profunda e a sua frequência emocional são os mecanismos que colapsam essa realidade. Você não é um espectador da sua vida. Você é o agente que define qual versão dela vai se manifestar. Se você observa a vida através da escassez, você entra nessa linha. E agora, isso começa a ficar ainda mais prático, porque existe um experimento real, conduzido por um pesquisador japonês chamado Dr. Masaru Emoto, que mostra exatamente como a consciência influencia a matéria de forma direta. Ele passou anos estudando intensamente os cristais da água, e o que ele descobriu é algo que deveria mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria realidade. A água, exposta a palavras como amor, paz e gratidão, formava cristais perfeitamente simétricos, incrivelmente belos, com estruturas geométricas harmoniosas. Já a água exposta a palavras como ódio, medo, pânico e estresse, formava padrões caóticos, distorcidos, quase irreconhecíveis. Era exatamente a mesma água, mas uma frequência diferente criava uma estrutura completamente diferente. E por que isso importa para você? Porque o seu corpo é composto por cerca de 60% de água. Isso significa que cada pensamento que você tem literalmente reorganiza as moléculas dentro de você. Quando você sustenta pensamentos de calma, certeza e abundância, o seu corpo entra em coerência. Sua biologia se organiza. Mas quando você vive em medo, dúvida e escassez, o seu próprio corpo entra em desordem. Os seus pensamentos estão moldando a sua estrutura interna. O tempo todo. É esse o nível de profundidade do que está acontecendo. E então, voltamos a Einstein. Porque ele não trouxe apenas a equação da energia. Ele trouxe a teoria da relatividade. E com isso, provou que tempo e espaço não são fixos. Eles são relativos ao observador. Isso significa que a forma como você percebe o tempo, inclusive o tempo que o dinheiro leva para chegar até você, não é algo absoluto. É um ajuste de frequência. Quando você está em escassez, ansioso, preocupado, o tempo parece travado, cada dia parece pesado, lento, quase como uma punição. O dinheiro parece distante, inalcançável. Mas quando você muda completamente o seu estado interno, quando você entra em um estado de abundância real, leveza e desapego, o tempo se comprime. O que antes parecia distante começa a acontecer rápido. Oportunidades surgem de forma inesperada. O dinheiro aparece quase do nada. E se você parar para pensar, você já viveu isso. Momentos em que você estava leve, fluindo, e algo grande simplesmente apareceu. A mesma pessoa, mas em uma frequência completamente diferente. Você está, literalmente, dobrando espaço e tempo ao seu redor através da intensidade da sua consciência focada. Agora, presta atenção, porque aqui entramos na parte mais delicada de todas. Existe algo dentro de você que está sabotando tudo isso, e ele não está fora, está dentro da sua própria mente. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia da história, passou a vida inteira estudando a mente humana, e o que ele descobriu é algo que deveria ser ensinado em todas as escolas. Mas não é, porque se as pessoas entendessem isso de verdade, elas se tornariam difíceis demais de controlar. Jung mostrou que a sua mente não é uma coisa só, ela é dividida. De um lado, você tem a sua identidade consciente, quem você acha que é, a imagem que você mostra para o mundo. Do outro lado, existe a sua sombra. A sua sombra guarda tudo aquilo que você reprimiu, negou ou aprendeu a esconder desde criança. E aqui está o ponto que muda tudo. A sua sombra não é algo ruim, ela é o seu poder não assumido. E quando o assunto é dinheiro, é exatamente na sombra que estão os maiores bloqueios. Porque, conscientemente, você quer prosperar. Você fala sobre isso, pensa nisso, tenta agir em direção a isso. Mas lá no fundo, existe uma voz silenciosa dizendo o contrário. Uma voz que diz: pessoas ricas são egoístas. Se eu tiver muito dinheiro, vou perder as pessoas. Eu não mereço isso. O dinheiro vai me transformar em alguém que eu não quero ser. Essas não são ideias conscientes. São programações profundas, construídas ao longo da sua vida, reforçadas pelo ambiente,
pela cultura e enterradas tão fundo que você nem percebe que elas estão lá. Mas aqui está o problema. É a sua sombra que controla a maior parte das suas decisões. Você pode ouvir afirmações positivas o dia inteiro, mas se a sua sombra acredita que o dinheiro é perigoso, você vai se sabotar sem perceber. Você vai cobrar menos do que vale. Vai gastar tudo quando ganhar mais. Vai perder oportunidades importantes. Vai criar problemas desnecessários. Vai esquecer coisas que poderiam mudar sua vida. E não é porque você é fraco ou indisciplinado. É porque uma parte sua está tentando te proteger de algo que ela acredita ser uma ameaça. E enquanto você não olhar para essa parte, enquanto você não integrar essa sombra, nada realmente muda. Jung chamou esse processo de integração da sombra. E é exatamente aqui que o jogo começa a virar de verdade. E esse é, talvez, o trabalho psicológico mais poderoso que você pode fazer na sua vida. Agora presta atenção, porque você vai receber um processo direto, claro e aplicável, algo que você pode começar a fazer agora. O primeiro passo é identificar a crença da sombra. Você precisa sentar em completo silêncio e se fazer uma pergunta desconfortável, mas absolutamente necessária. O que eu realmente penso sobre pessoas extremamente ricas? Não o que você acha que deveria pensar, mas o que você sente de verdade, lá no fundo, quando ninguém está olhando. Você acredita que pessoas ricas são corruptas, egoístas, desconectadas da realidade, que só tiveram sorte? Seja qual for a resposta que surgir, essa é a sua crença da sombra. E enquanto essa crença estiver ativa dentro de você, inconscientemente você vai rejeitar a riqueza para não se tornar aquilo que você despreza. O segundo passo é dialogar com essa sombra. Pode parecer estranho, mas funciona de forma precisa. Feche os olhos e visualize essa parte sua que tem medo do dinheiro. Dê uma voz para ela e pergunte diretamente: do que você está tentando me proteger? E então escute, de verdade. Você pode ouvir coisas como: se você ficar rico, vai perder quem você é. As pessoas só vão se aproximar por interesse. Você vai se tornar igual àquela pessoa que você rejeita. Essas são as programações profundas que estão rodando dentro de você. O terceiro passo é recuperar o seu poder, porque a sua sombra não está tentando te prejudicar. Ela só está operando com um código antigo, tentando te manter seguro. Então você reconhece isso, agradece e reprograma. Você declara: eu posso ter riqueza e manter minha integridade. O dinheiro amplifica quem eu já sou. Eu estou seguro para ser próspero e continuar sendo autêntico. Isso não é um exercício mental simples. Isso é recuperação de energia. É você retomando o poder que foi dividido dentro de você desde cedo. Como Jung disse, enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a sua vida, e você chama isso de destino. As suas dificuldades financeiras não são destino, são padrões inconscientes operando nos bastidores. E no momento em que você para de se culpar por querer prosperar, você libera uma força criativa enorme. Você entra no seu verdadeiro estado de poder e a riqueza passa a ser uma consequência natural de quem você é sem esforço forçado, sem conflito interno. Agora, é aqui que tudo se conecta. Você já entendeu a parte quântica, já viu como o sistema funciona, já compreendeu os princípios herméticos. Agora chegou o momento de instalar um novo padrão, um novo sistema operacional interno. Esse é o protocolo de 60 dias para controle de energia. Não é teoria, não é filosofia vaga. É um processo direto para reprogramar sua frequência, reorganizar o seu campo e alinhar você com a abundância de forma real. A primeira fase é a limpeza do campo. Vai do dia 1 ao dia 14. E aqui está algo essencial. Antes de acessar uma nova frequência, você precisa limpar o ruído que está interferindo. O seu campo está carregado com programações antigas, crenças familiares sobre escassez, memórias da infância, influências culturais pesadas. Então, todos os dias pela manhã, durante 10 minutos, você vai fazer um diagnóstico energético. Em silêncio total, sem distração, você vai se perguntar:
quais crenças pesadas eu estou carregando que nem são minhas. E você vai escrever tudo, sem filtro, sem julgamento. Depois disso, você pega esse papel e queima. Literalmente. Você não está analisando o problema, você está transformando a energia. Enquanto o papel queima, você declara em voz alta: eu libero tudo que não é meu, eu recupero o controle total da minha energia. A segunda fase é a calibração de frequência. Vai do dia 15 ao dia 35. Agora que o seu campo está mais limpo, você começa a ajustar sua frequência para a abundância. E aqui entra algo extremamente específico. Todas as manhãs, você vai iniciar com 5 minutos de respiração coerente. Inspire por 5 segundos. E expire por 5 segundos. Esse padrão simples começa a reorganizar o seu sistema nervoso, alinhar o seu coração e colocar você no estado exato onde a abundância começa a se tornar acessível. Esse ritmo matemático extremamente específico faz algo muito preciso no seu corpo. Ele tira o seu sistema nervoso do estado de medo e sobrevivência e o coloca diretamente em um estado de crescimento, abertura e receptividade. É uma mudança física, mensurável, real. O segundo passo é o método de manifestação 369 de Tesla. E aqui entra a repetição com intenção. Você vai escrever com a própria mão a sua declaração exata de riqueza. 3 vezes pela manhã, 6 vezes à tarde e 9 vezes antes de dormir. Isso cria uma repetição harmônica profunda no seu subconsciente, esculpindo novos caminhos neurais de certeza absoluta. A terceira e a quarta fase entram em um nível ainda mais profundo: programação quântica e circulação de energia, porque energia parada morre. Dinheiro é fluxo, e fluxo precisa se mover continuamente. Você precisa provar para o seu subconsciente que confia nesse fluxo, e para isso você vai criar um envelope de abundância. Toda vez que qualquer valor entrar na sua vida, você separa de 5% a 10% e coloca nesse envelope, sem gastar, sem usar para pagar contas, apenas deixar crescer. Isso envia um sinal poderoso para o campo: eu tenho mais do que o suficiente. Depois disso, você ativa o circuito da generosidade. Uma vez por semana, você doa dinheiro de forma anônima. Pode ser 5, 20, 50 reais, o valor que fizer sentido para você sem ativar o medo, e no momento em que você entrega, você afirma: eu confio no fluxo. O que eu libero retorna multiplicado. A quinta fase é proteção total do seu campo, porque depois que a sua frequência começa a se ajustar, você precisa protegê-la. Todos os dias pela manhã, durante 3 minutos, você cria um escudo energético. Em silêncio, visualize uma esfera de luz intensa ao redor do seu corpo, completamente fechada, impenetrável. E declare: minha frequência está protegida. Nenhum medo externo, nenhuma influência, nenhuma energia de escassez pode me afetar. E aqui entra algo que a maioria ignora, mas é essencial. Você precisa cortar o excesso de informação. Tudo o que você consome altera a sua frequência. Notícias negativas te colocam em medo. Redes sociais drenam sua energia e criam comparação constante. Isso destrói sua vibração. Você precisa proteger sua mente como protege algo valioso, porque ela é. E então, chegamos ao ponto decisivo, ao dia 60 em diante. Se você seguir tudo exatamente como foi descrito, algo muda. Não de forma visível e imediata, mas na estrutura invisível da sua vida. Sincronicidades começam a aparecer. Dinheiro surge de formas inesperadas. Oportunidades aparecem com uma precisão quase absurda. E aqui está o ponto que você precisa entender: isso não é coincidência. Você mudou a sua frequência, e o campo está respondendo. E nesse momento, o seu único trabalho é não sabotar. Não duvide, não rejeite, não entre em medo. Quando algo aparecer, receba, sem culpa, sem suspeita, apenas aceite. Agradeça e continue ajustando a sua frequência.
Porque riqueza não é um destino final, é um estado que precisa ser mantido. E isso nos leva à verdade mais importante de todas, aquela que quase ninguém entende. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Então a pergunta real não é como ganhar mais dinheiro. A pergunta é: quem você precisa se tornar para ser compatível com a riqueza? Agora seja honesto consigo mesmo. Pense na versão de você que já é extremamente próspera. Como essa pessoa acorda? Como ela fala? Como ela entra em um ambiente cheio de pessoas? Como ela toma decisões difíceis? Como ela reage sob pressão? Escreva isso, em detalhes, sem pressa. E depois disso, torne-se essa pessoa. Não amanhã. Não quando o dinheiro chegar. Agora. Haja como essa versão agora. Porque a sua realidade externa é apenas um reflexo atrasado, mas a sua identidade interna, essa é o ponto de partida. E no momento em que a sua identidade muda de forma permanente, a realidade física não tem outra escolha a não ser acompanhar. Você não encontrou este vídeo por acaso, você não está aqui por sorte, e muito menos por causa de um algoritmo aleatório. Existe algo muito mais profundo dentro de você, uma parte antiga, quase esquecida, que sabe que você não nasceu para viver uma vida limitada, sufocada por esforço constante e escassez. Tudo o que você acabou de aprender é real, não é teoria, não é crença, é ciência documentada, combinada com conhecimentos antigos que foram ocultados por gerações. E o motivo disso é simples. Esse tipo de informação torna você difícil de controlar. E agora, não tem mais volta. Você viu, você entendeu. Você não consegue mais acreditar que dinheiro é só papel, que riqueza é sorte, ou que você é vítima das circunstâncias. Porque não é. Você é a fonte. Você é o ponto de origem. O campo quântico está respondendo a você neste exato momento. E se isso tocou algo profundo dentro de você, então presta atenção, porque isso precisa ser ancorado agora. Primeiro, ancore isso energeticamente. Vá agora nos comentários e escreva: eu sou a fonte. Não faça isso por mim, faça por você. Quando você declara algo publicamente, você reprograma o seu subconsciente com muito mais força do que quando guarda isso apenas dentro de si. No momento em que você afirma, você inicia uma nova linha de realidade. Segundo, amplifique essa frequência. Deixe o like agora. Isso não é só engajamento, é sinal. É você dizendo que esse tipo de informação precisa se expandir. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Quanto mais pessoas despertam, menos controle o sistema tem. Terceiro, vá mais fundo, porque o que você viu aqui é só a superfície. Existem técnicas mais avançadas, protocolos mais profundos, formas mais diretas de reprogramar sua frequência e acessar níveis de resultado que a maioria das pessoas nem imagina. Se você quer acessar esse próximo nível, existe um material que reúne exatamente isso de forma estruturada e prática. O livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Ele foi construído com base nesses mesmos princípios: ciência, consciência, frequência e leis universais, mas levando tudo isso para a aplicação real no seu dia a dia. Lá dentro, você vai encontrar o passo a passo para elevar sua vibração de forma consistente, desbloquear padrões internos, alinhar sua energia com dinheiro, saúde e relacionamentos, e transformar isso em resultado concreto. Se você sente que chegou até aqui por um motivo, então não ignore isso. Existe um próximo passo esperando por você, e ele começa no primeiro comentário fixado. A sua energia já começou a mudar só por estar aqui. Não desperdice esse momento. O universo acabou de abrir uma porta. Agora, você precisa atravessar.